Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos falar sobre como falar em público, sobre como ter técnicas melhores para falar em público. Vamos falar sobre empreendedorismo e sobre empreendedorismo em casal. Então, assim, hoje temos muitas informações legais, muitos temas legais para a gente falar aqui. Já vi que minha convidada está na área aqui também. Oi, Jennifer, seja bem-vinda. Eu vou te chamar pela Vox, certo? Só me dá um ok aqui que aí eu adiciono pelo outro perfil. E aí, deixa eu até aproveitar aqui, gente, enquanto o pessoal tá chegando, para encaminhar a entrevista para mais gente, mas hoje realmente teremos um bate-papo muito legal sobre falar em público, sobre como a gente... Aqui, já enviei para algumas pessoas. Aí, beleza. Então vamos lá, pessoal, eu vou apresentar aqui os meus convidados para vocês conhecerem. Então hoje é dia de falar de apresentações em público e sobre empreendedorismo. E a dupla de convidados hoje é um casal empreendedor. Jennifer Abrantes é natural de Poços de Caldas, tem 35 anos e é publicitária. O Wesley Silva é de Monte Belo, tem 32 anos e é engenheiro de produção. Em janeiro deste ano, eles abriram a franquia Vox to You, a maior escola de oratória da América Latina. Então, já vou chamar aqui os meus convidados que já estão na área. Peraí, aqui, vamos lá, que a conexão já vai acontecer e já teremos aqui os convidados. Jennifer! Oi! Tudo bem? Tudo, e você? Também, tudo certo. Você se preparou para falar em público pelo Instagram hoje? Então, estou preparadíssima. Maravilhosa! Instagram. Hã? Gostei do sotaque, Instagram. Instagram. É pra gente colocar, né, todo o sotaque, né, americano no Instagram. Ó, eu já encaminhei para algumas pessoas aqui já o invite. Se você quiser também pegar a setinha e mandar pra galerinha, que a gente já... Estou fazendo isso. Boa, fechado. Bom, gente, para quem tá entrando, só para vocês saberem, então, a gente vai falar hoje sobre falar de apresentações em público, pegar algumas dicas aqui com os especialistas da área. Vamos falar também um pouquinho sobre empreendedorismo. E a Jennifer tá aqui com o menino Wesley, ele vai chegar também? Vai, ele tá chegando, né? Mas já tá chegando. Beleza, então teremos também participação especial de Wesley para que o casal conte também essa jornada empreendedora. Então, para vocês saberem aqui, eu vou tirar os comentários para não ficar no rosto da Jennifer, se vocês conseguirem ver aí Jennifer melhor. E quem quiser fazer perguntas, quem quiser tirar dúvidas, me manda, que eu consigo falar aqui com o pessoal. E quem quiser depois, no final, falar com eles, eu vou abrir os comentários. Bom, Jenny, vamos começar então o nosso bate-papo, né? Para a gente começar aqui a conversa. E a primeira pergunta que eu tenho é o seguinte: por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Nossa, essa pergunta é muito fácil de responder. Eu falo que as pessoas não têm medo de falar em público, têm medo de falhar em público, de ser julgado. Bom ponto. Então, é mais o medo do julgamento do que falar mesmo. Porque quando a pessoa está ali falando para um monte de gente, são várias pessoas interpretando, entendendo ou julgando mesmo a pessoa, né? Sim. Mas é que a pessoa acaba ficando travada por conta desse julgamento. Ah, muito bom. E até para você saber, que eu vou divulgar depois da live o resultado da enquete que eu fiz, e eu perguntei lá sobre quem gosta de falar em público, e aí 46% disse que passa longe de falar em público. Quando eu perguntei se tinha mais medo de falar em público ou se tem medo de aranha, 29% tem mais medo de falar em público do que medo de aranha. E quando eu comentei que falar em público no ranking de medos que o brasileiro sente está em primeiro lugar, quase 60% disse que não se surpreende sobre isso, né? Então, acho que está muito alinhado com o que você falou e eu imagino que vocês recebem muitas pessoas que têm esse tal pavor, né, de falar em público, ou de ser julgado e de falhar em público, como você comentou, né? Sim, muita gente que quando vai falar trava total. E aí a gente traz aqui para a escola para a pessoa ter essa naturalidade de falar, não mudar seu jeito. A gente passa algumas técnicas para ela ficar mais tranquila. E outras dicas que a gente dá aí para ela enfrentar esse medo aí de falar em público, né?
Sim, não, muito bom. E aí, a minha dúvida aqui é, qual que é a experiência que você tem? Depois, quando o Wesley chegar, a gente pergunta para ele se você já teve algum pânico, já passou por algum pavor, já passou por alguma tensão sobre nesse aspecto de falar em público. Qual que é a sua experiência? Você fala em relação a mim. Aqui, ó, deixa eu te perguntar. O Wesley tá colocando aqui para eu adicioná-lo na live. Eu acho que ele tá chegando aqui, viu? É, né? É Então por tá. causa que ele tá no trânsito. Hoje o trânsito tá horrível Ah, então aqui. tá bom. Então eu não vou adicioná-lo aqui, não, que ele pediu para participar. Não sei se era para ele Não, entrar aqui. Então tá. então, você fala em relação a mim, se eu já tive algum... Como que é a sua experiência com falar em público? Se você já Ah, nasceu falando em público e não. tal, ou não? Como é que é a experiência? Eu já fiz, eu já fiz curso de oratória há uns 6 anos atrás, mas assim, eu nunca fui tímida. Eu sempre fui desinibida, aquela que era sempre que estava lá no palco, então eu não tinha problema disso. Só que eu tinha muitas falhas, né? Eu não tinha técnica. Aí chegou. Chegou o convidado dois aqui? Chegou. Eu não tinha muita técnica, então eu falava, tinha muitos vícios de linguagem, então eu optei por fazer um curso para melhorar isso e cada dia mais eu estou melhorando, porque eu falo, para você se comunicar bem, você tem que praticar. Esse é o segredo, a prática. Com certeza, como tudo na vida. Wesley, seja bem-vindo. Olá, obrigado. Tudo bem? Parabéns aí por levar informação às pessoas de um jeito legal, descontraído. Exatamente. Exatamente. Bom, já que você chegou, vamos chegar respondendo já, né, Wesley? A pergunta que eu acabei de fazer para a Jenny é qual que é a experiência dela com relação a falar em público. Eu quero saber de você, se você nasceu falando em público ou se você já teve alguma situação, já teve o tal pânico de falar em público. Conta a sua experiência para o pessoal. Não nasci sabendo falar em público, não é um dom, é técnica, a gente aprendeu um pouquinho. E a minha história com a oratória, principalmente com a Vox to You, nasceu de... Eu sou engenheiro de produção e eu trabalhava em indústria. Eu recebi uma promoção em 2017. Eu comecei a liderar uma equipe grande e aí eu sentia muita dificuldade em conseguir organizar as minhas ideias, para conduzir as reuniões, para ser efetivo na hora de comunicar aquilo que eu estava pensando, de liderar as pessoas. E baseado nisso, eu comecei a procurar e encontrei a Vox to You em Ribeirão Preto. Ah, foi em Ribeirão, que legal. Lá em Ribeirão, exato. E aí fui para lá, eu morava em Guaxupé, fiquei uma semana em imersão total em oratória. E lá eu entendi que comunicação se aprende. Eu aprendi uma série de técnicas para dar feedback em reunião, para conseguir liderar com mais entusiasmo, ter mais capacidade de persuasão. E o que foi legal? Além disso, eu vi que a oratória não era só técnica, que eles trabalhavam muito uma questão emocional e de autoconfiança. Porque as pessoas não necessariamente elas têm medo de falar em público, elas têm medo de que dê errado, né? Que dê medo de falhar em público. Eu falei isso. Legal. Quando dá tudo certo, as pessoas adoram. Então eu não acho que as pessoas tenham medo de falar. Elas têm medo do julgamento, de que dê errado. E aí aprendi lá que dá para resolver esse problema. Ah, muito bom. Então sua vida ela mudou 100% ali. E aí, até para a gente conectar, porque hoje a gente tem 3 temas. A gente tem falar em público, a gente tem empreendedorismo, empreendedorismo em casal. Então, antes da gente falar da empresa, uma pergunta que o pessoal de casa com certeza está muito curioso para saber é como que o casal se conheceu e se isso tem alguma relação com o tal do falar em público. Quem pode contar isso pra gente? Quem pode contar? Vamos contar junto. Tá. Ah, isso aí. Tudo começou com a nossa paixão pelo empreendedorismo. A gente sempre gostou de empreendedorismo e mais ou menos... Chega só um pouquinho pra cá que tá cortando seu rosto. Isso. Pronto. Né? Casal, né? Aí, É isso aí. Tudo começou quando a gente, por gostar de empreendedorismo, começou a frequentar eventos e a gente esteve juntos nos mesmos espaços várias vezes. Eventos de empreendedorismo. Depois da Vox, depois de ter feito esse treinamento, eu comecei a dar treinamento empresarial e frequentava esses círculos. E aí... Quando ele estava na Vox, tinha uma sala lá que chamava Walking Together, que é um evento de empreendedorismo, de networking. E aí ele falou, um dia eu quero levar esse evento para minha cidade.
E a gente foi, nós dois fomos, sem nos conhecermos, não nos encontramos no evento, lá em São José do Rio Preto, que o dono, o inventor, né, a pessoa que criou o Walking Together estava fazendo uma palestra. E aí a gente pegou e falou, eu quero levar para minha cidade, tanto que eu faço esse evento aqui em Poços, e ele falou, eu quero levar para a cidade dele. Ele quer levar para a cidade dele, que ele faz em Guaxupé. Então, Walking Together, a gente conversou e cada um levou para sua cidade. E aí, através desse evento, a gente se conheceu. Uhum. Então, perceba que está tudo conectado. Eu fui para a Vox to You, fiz um curso de oratória e por a Vox to You ter nascido de um movimento de incentivo ao empreendedorismo, lá tem uma sala dedicada ao evento Walking Together, que é uma iniciativa de incentivar empreendedorismo nas pequenas cidades. Eu achei legal ouvir falar mais ou menos sobre. E fiquei curioso para saber mais. Aí, aqui em São José do Rio Pardo, teve um evento onde o fundador do Walking Together estava. Nós dois estávamos nesse evento, não nos conhecíamos, pedimos para fazer o evento cada um na sua cidade. E aí entramos junto num grupo de WhatsApp onde as pessoas que organizavam o evento ficavam. Eu vi o DT35, né? Falei, deixa eu dar um zoom aqui para conhecer melhor. TTT, nossa, que gracinha esse 35. Tassum, né? Como que quem não quisesse nada. Ele quebra gelo básico, né? Isso ensina também lá na Vox to You? Ou... Não é, Não. Approach para relacionamentos no Vox to You? Quê? A gente fala que comunicação, curso de oratória, não é para palestrantes, porque a principal ferramenta de quase todo mundo é a comunicação. Até quando a gente não está falando, o nosso corpo comunica algo de alguma forma. Então, se você domina técnicas de oratória, com certeza ajuda, né? Até para na hora de mandar uma mensagenzinha, saber estruturar as ideias, vai bem. Então, assim, gente, já tem muitos benefícios de saber falar bem, né? E aí, uma pergunta que eu quero também de vocês, que é um comentário, até da frase que a Diane elegeu aí para ser a frase de vocês que eu postei hoje mais cedo, que fala que comunicação não é sobre o que você fala, e sim o que a outra pessoa entende. Então, como que vocês veem isso também como uma ferramenta de comunicação? Porque eu acho que não só na oratória, como vocês mesmos comentaram, é igual isso, a pessoa subiu no palco para falar sobre alguma coisa, ou está numa reunião e tem que apresentar um projeto, ou está num feedback, ou está em qualquer outra situação, e às vezes a pessoa tem a impressão que ela está falando bem, que ela está passando as ideias dela, e na verdade quem está recebendo a mensagem não é bem assim. Então, assim, como que vocês enxergam esse processo de ter esse autoconhecimento, de entender como está falando, para que isso realmente emane numa outra mensagem que é enviada para as pessoas? Eu penso que essa frase ela tem muito a ver com a preocupação de entender o outro ao se comunicar. Comunicação tem pouco a ver com a nossa forma de falar. Tem muito mais a ver com a preocupação que você tem que o outro entenda e de estabelecer empatia. Às vezes as pessoas ficam tentando falar bonito, falar difícil quando sobem num palco, quando a preocupação deveria ser o contrário. Se a plateia tem um vocabulário simples, quanto mais parecido o seu estilo de falar, o seu estilo conversante for deles, maior tende a ser a conexão. E é essa conexão que produz resultado na comunicação. Eu não comunico bem se o outro não entende, por mais bonito que eu esteja falando. Ou seja, né, tipo, tem que entender muito bem para quem você está falando, para aí sim adaptar a linguagem que você vai colocar, que vai emitir e tudo mais, né? Exatamente. É isso aí. Boa. E aí, agora, quero saber como que a Vox to You entrou. O Wesley já comentou da experiência dele, mas em que momento que vocês... quer dizer, antes de falar em que momento decidiram ter a franquia, eu acho que é legal vocês contarem isso, o que é a Vox to You, a história da empresa, porque eu, pelo menos... né, não sei do pessoal que está aqui, depois podem comentar também, mandar aqui nas mensagens. Como que vocês conheceram? Tipo, eu não conhecia, já fiz algum, sei lá, cursos de apresentação, às vezes embutido em alguma coisa do trabalho e tal, mas eu não conhecia a Vox to You. Então, acho que é legal vocês contarem primeiro sobre a empresa em si, que é a maior empresa de oratória da América Latina, né? Então, contar um pouco quando que ela surgiu, que eu acho que é bacana antes da gente entrar no porquê vocês empreenderam com ela. Legal, conta aí. Pode falar, você falou no workshop, Já estou afinado. Já está afinado. Já tá. Vamos lá. Bom, a Vox to You é uma franquia que com essa marca existe desde 2015.
Tá. Quando esse evento que nós comentamos, o Walking Together, começou a acontecer na cidade do fundador, lá em Cravinhos, vários empresários iam até esse evento e lá eles tinham a oportunidade de subir para falar sobre as suas ideias, sobre o que vendia, se apresentar para um público muito seleto. Então era uma oportunidade valiosa de apresentar suas ideias. E aí o Luiz Câmara percebeu que as pessoas tinham... E Comudo. A Câmara percebeu que as pessoas tinham uma dificuldade em conseguir organizar as ideias. E aí ele criou um curso dentro da empresa de eventos, que era um curso de oratória. Tá. Junto com um gerente de RH bastante tarimbado ali da região, eles criaram uma metodologia. Em 2012, foi dando muito certo e por isso a empresa ficou maior, o curso ficou maior que a empresa. E aí eles criaram um novo conceito em 2015, criaram a marca separando a empresa de eventos da empresa de oratória. 2015 foi o primeiro ano da Vox to You em Ribeirão Preto e nesse primeiro ano, nesse formato de ter um curso de 10 meses, se matricularam 400 alunos. 400? 400 alunos no primeiro ano. Ô, louco. Em Ribeirão Preto. Para esse conceito que ainda não era comum no Brasil. Os cursos normalmente eram de curta duração e não transformavam as pessoas. Então foi um sucesso estrondoso. Em 2016 a escola explodiu. Está num espaço de mais de 1.000 metros quadrados, muito bem localizada. Então virou uma referência em Ribeirão Preto, os empresários da região todos buscando. Eu, em 2017, saí de Guaxupé para ir lá. E era comum pessoas da região inteira buscando. Ele viu ali a oportunidade de expandir. Em 2017, ele inaugurou a segunda unidade e 4 anos depois são 105 unidades no Brasil, mais de 25 mil alunos treinados. Então, é um método que resolveu uma dor muito importante das pessoas. A comunicação é algo que permite que as pessoas desenvolvam suas habilidades com mais naturalidade. Às vezes, a pessoa tem uma habilidade técnica extrema, mas na hora de apresentar essa habilidade técnica, ela não sabe apresentar bem. Aí ela vende o Porsche como se fosse um Fusquinha. Sim. É esse o problema que a Vox to You veio resolver. E essa é a história desses primeiros anos. 105 unidades em 4 anos de operação de franquia. Nossa, muito legal. Eu não tinha noção de tantos números, não. E aí me fala uma coisa. 10 meses de curso, como é que funciona isso? Porque a gente está acostumado com, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos de um curso de MBA, 4 anos de curso de faculdade, né? Ou curso de inglês, que geralmente fica aí a perder de vista. Mas, assim, um curso de oratória de 10 meses, eu acho que é novo. Acho que é legal vocês contarem também, pelo menos aproximadamente, por que 10 meses? Porque é um período tão longo para aprender oratória. Porque eu, pelo menos, sou do grupo que já fez aqueles cursos, assim, numa tarde, que você ainda rola uma filmagem e tal, escolhe um tema, apresenta, mas muito limitado em termos de tempo. Então, o que tem por trás de, tipo, realmente ter 10 meses de curso? A ideia do curso é transformação real. É ser definitivo. Tá. Então, você, ao longo de 10 meses, vai conhecer em 4 módulos. O primeiro módulo são as técnicas e ferramentas de comunicação. Tá. Então, nele, você vai ver muito do que veria em outros cursos. Só que o problema, como a gente falou, não é necessariamente técnico. As pessoas precisam se conhecer e conhecer mais sobre pessoas para ter condição de adequar a sua comunicação para os diversos tipos de pessoas e, mais que isso, para ter segurança, trabalhar a convicção, a autoconfiança, a motivação, a convicção nas palavras, o entusiasmo. E mudar comportamento não acontece numa tarde, num final de semana. A gente compara a uma academia, por exemplo. Quando você vai na academia, você vai com um objetivo, ou emagrecer, ou criar músculos. E esse objetivo você não consegue de uma hora para outra. Você tem que frequentar durante um determinado tempo, com uma certa frequência. Uhum. É a mesma coisa a comunicação. Você vem aqui durante 10 meses, uma vez por semana, praticar as técnicas. E você tem a semana toda para colocar, além de praticar aqui na escola, colocar as técnicas que você aprendeu aqui. E aí, isso durante 10 meses. E aí você vai internalizar, né, esse conceito. Você vai chegar uma hora que vai estar fazendo de uma forma natural. Uhum. É igual a dirigir carro, por exemplo. Você, quando dirige carro, quando você está aprendendo a dirigir carro,
você fica pensando, né? A marcha, a embreagem, freio, fica olhando, inclusive. Só que hoje, você tem carteira, Lígia? Tenho. Sou uma Quando você ótima. vai dirigir, você não pensa, né? Qual Não, marcha que você está passando, pensa pensa mais nada. qual que lado do freio, qual que é o pedal do acelerador. Você só vai, inclusive, fica pensando em outras coisas. Sim. É a mesma coisa de comunicação. Ao final dos 10 meses, você vai estar afiada, que você não vai nem pensar em colocar as técnicas na sua fala e vai agir naturalmente. Então, esse é o conceito dos 10 meses, né? Por trás de se conhecer. E Boa. o foco Lígia, que a grande maioria dos cursos e treinamentos, eles são treinamentos de transferência de conhecimento. Você vai ter conhecimento sobre alguma coisa. Só que o conhecimento em si, ele não é suficiente para que você tenha benefício. Saber sobre algo não é fazer algo. Aqui é um curso prático onde você vai treinar tudo. Então, você não está lendo um livro sobre jiu-jitsu, você está praticando jiu-jitsu. Você não está lendo um livro sobre oratória ou anotando conceitos sobre. São mais de 120 dinâmicas ao longo desses 10 meses, onde o seu corpo vai se acostumando, criando memória muscular e você se acostuma, tendo subido no palco várias vezes em situações diferentes. E aí, aos poucos, gradativamente, você constrói a confiança necessária para falar bem, as estruturas de discurso, aprende a modular a voz, a ter uma linguagem corporal interessante. Então, é um curso extremamente prático, onde as pessoas que vêm aqui ficam encantadas. A gente teve até uma história interessante com um dos nossos alunos. Ele fez a primeira aula semana passada e a gente perguntou, e aí, o que achou? Ele está terminando o ensino médio. Ele falou, nossa, eu acho que as escolas tinham que ser assim, isso que é escola. Porque aqui eu treinei tudo que vocês falaram, eu subi no palco 5 vezes em 3 horas. E aí, vivendo, não dá tempo de sentir sono aqui na Vox, é o que a gente diz. Não dá para ficar no celular. Mas conta pra gente os outros módulos. Você falou que o primeiro tem técnicas, só para o pessoal entender a estrutura. Perfeito. Então, esse curso de 40 semanas, as 10 primeiras aulas, elas constroem o esqueleto da comunicação, que são técnicas diferentes. Onde você vai aprender naturalidade, comunicação não verbal, modulação de voz e coisas relacionadas a isso. Tá. No segundo módulo, programação neurolinguística aplicada à oratória. Esse nome esquisito tem a ver com entender como o cérebro das pessoas funcionam, quais são os padrões, quais são as formas de pensar que as pessoas têm e as formas de aprender que as pessoas têm. Então você vai aprender que existem pessoas que são melhor com o canal representativo da audição, ou seja, elas aprendem melhor ouvindo. Tem pessoas que precisam visualizar o que você está falando. Tem pessoas que precisam de uma história para se emocionar e a partir disso engajar com o que você fala. Aprender a lidar, a construir a comunicação para esses diversos tipos. Quer falar sobre os outros dois? Pode ser. O módulo 3 é o coaching aplicado à comunicação. Então, a gente traz técnicas de coaching e aplica nas aulas, na comunicação, na técnica de oratória. Então, por exemplo, gatilhos mentais, que é uma técnica utilizada no coaching, a gente traz para a comunicação, como que você pode usar os gatilhos mentais na hora de se comunicar, técnica de ancoragem, argumentação convincente, como que você pode argumentar para ser mais convincente através do coaching que a gente fala. E continua nessa linha também que o Wesley falou, de autoconhecimento. Esse módulo 3 também é um autoconhecimento. É um módulo de construir confiança, para que você, tendo as técnicas, também tenha confiança e se sinta confortável, aprenda a lidar com o nervosismo, que é metade do caminho de ser bom comunicador. Isso. Sim. E o quarto módulo são técnicas avançadas de comunicação. Então, no quarto módulo, você vai como fazer uma reunião assertiva, como não rotular as pessoas, você vai aprender a estruturar seu discurso com começo, meio e fim. E aí você, tendo essa estrutura, você consegue inserir qualquer tema. Então, você sempre vai estar preparado para falar. E também tem a formatura, né? No último módulo. Como é que é a formatura? Vamos contar aqui, vamos já pensar no final, né? Como é que tem na formatura? Não só a formatura. Ô, Wesley, na formatura eu fiz só um parênteses, que eu fiz uma pergunta depois na enquete, que também vou divulgar depois da nossa entrevista aqui, que era sobre alguma coisa desafiadora que você já teve. E aí teve um que trouxe lá que o mais desafiador foi na formatura, que teve que ser orador. Então, na de vocês, todo mundo tem que falar alguma coisa na formatura? Todo mundo é orador na formatura nossa.
Todo mundo sai fazendo um discurso daqui, não tem jeito, não tem pra onde correr. Todas as aulas você pratica, certo? Sim. Na última, que é a formatura, você vai praticar todas as técnicas que você aprendeu ao longo das 40 semanas. Aí depois de 40 semanas, a formatura aí já tá, né? Já tá mais tranquila, né? Já seguiu no palco muito tempo, né? Já virou um passeio, o palco já é seu amigo íntimo. Muito bom. O que tem um valor muito forte nosso aqui, Lígia, é com relação à construção de uma comunidade, de uma parceria e trabalhar muito network. Então, nós recebemos vários amigos empresários aqui, sempre. A gente faz muita questão de incentivar e de ser uma ferramenta de empreendedorismo. Então, são duas coisas que é legal ressaltar. A gente tem uma dinâmica que é o Sobe no Caixote. Quem conhece o Walking Together sabe, nós temos aqui todo o intervalo no nosso coffee break tem uma dinâmica que é você subir no caixote e falar sobre algo, algum tema proposto, ou vender a si mesmo ou alguma coisa. Todo mundo é convidado a fazer isso. E a cada fechamento de módulo, ou seja, a cada 10 aulas, esse coffee é especial. Então é um coffee para criar mesmo aquela comunidade. Então ou a gente pede uma pizza e tem cerveja a cada 10 aulas, ou vai ter banho. E aí isso vai transformando o ambiente em um ambiente leve, onde as pessoas sintam prazer em praticar e aprender. Então não é aquele compromisso pesado e chato de durante a semana. É um compromisso leve, onde você vai passar 3 horas treinando comunicação e se divertindo. E muito dinâmico. E até uma dúvida que eu quero saber, então, de você, Wesley, que fez, né, esse curso lá em Ribeirão. Aliás, onde que fica em Ribeirão, a Vox? Ela fica Tem 2 unidades. A primeira, né, a matriz, na Costabile Romano, na Ribeirânia. Bem próximo ao novo shopping. Ah, tá bom, sei, já me localizei. Na avenida que chega na Unaerp ali, para quem conhece. Ah, tá, sei. O novo shopping, a primeira à direita, é ali pertinho. Que legal. E a outra lá. Ribeirão Sul, perto do outro shopping também. Sim. Ah, que legal. Perto do Ribeirão Shopping, né? Do Ribeirão Shopping. Não, lá é esquema, né? Lá é esquema, né? A cada 10 aulas vai ter um Colorado, vai ter um chopp do Pinguim, né? Já tem o negócio. Mas estamos pra trás, hein? Aqui temos Cervejaria Gonçalves. Exato, tem Gorilas, tem muita coisa também. Boa. Exatamente. Várias choperias boas aqui também. É bom o Ribeirão Preto ficar esperto, senão o Pinguim vai fazer verão aqui daqui a pouco. Eu também acho, não tenho dúvidas nenhuma. E aqui, agora uma pergunta que eu tenho pro Wesley, que fez esse curso lá atrás. Qual foi a sua transformação, seu antes e depois? Porque você fez o intensivão de uma semana, imagino que já não sei se estava... Imagino que provavelmente não era esse formato, né, dos 10 meses, que estava no começo, enfim, você deve ter feito uma das primeiras turmas, eu acho. Como que foi o seu antes e depois? O que foi o Wesley antes e depois de ter feito um intensivão de oratória? Eu vou te falar que é muito comum e a minha sensação é parecida com a da maioria. Quando você procura uma escola de oratória, você procura ferramenta, técnicas práticas. E não foi só isso que eu consegui durante uma semana. Só para te falar, um dos nossos cursos, o nosso principal curso é esse de 10 meses, mas existem outros. Nós temos os intensivos e o Master, que é essa imersão em oratória para líderes e empreendedores. Então, apesar desse principal produto, existem outras alternativas para as pessoas que não precisam e não estão buscando uma transformação e uma capacidade de comunicar com 80 técnicas, mas ela quer algo mais pontual para corrigir algum ponto no comportamento. Então, eu fui fazer o Master. Eu fui, como eu disse, liderar um pouco melhor, aprender técnicas para poder me expressar bem. Mas eu mudei muito a minha forma de pensar durante esses 5 dias que foram muito intensos, né? Foram quase 50 horas em 5 dias. Eu entendi que comunicação é muito mais preocupação com o outro e uma preocupação genuína em entender o que o outro pensa. Então eu construí uma capacidade de empatia muito grande. E também, combinado com essa cultura de incentivar o empreendedorismo, eu voltei com uma cabeça tão diferente que eu era líder de uma fábrica, engenheiro de produção, trabalhando há mais de 8 anos nessa área. Voltei e 2 meses depois eu abri um CNPJ, criei uma empresa de verdade. Voltei muito inspirado, porque a forma de pensar do pessoal da Vox era muito diferente. E aí ali eu me tornei consultor de empresas, abri uma empresa de treinamento e consultoria em gestão industrial.
Atendi diversas empresas da região, foi bem legal, uma experiência de quase 4 anos focada e eu consegui viver bem disso e com esse mindset que eu comecei a construir lá. Foi o primeiro curso que eu fiz de desenvolvimento humano. Eu sempre foquei em ferramentas técnicas, fiz MBA, engenheiro, cabeça muito lógica. E aí meu mundo se expandiu para aprender mais sobre pessoas e depois fiz vários treinamentos relacionados a isso. Então, para mim, a transformação foi absurda porque eu aprendi que a capacidade técnica é só metade. Se eu não aprender mais sobre pessoas, não vai funcionar. Que legal, putz, mega depoimento legal, né? Principalmente para quem está assistindo, seja empreendedor, seja funcionário de empresa, enfim, né? Como usar realmente essas técnicas, né? Fala, Perfeito. James, você quer falar? O que ele falou, acho que é muito pertinente, porque eu não fiz a Vox, né, na época que ele fez, eu fui fazer agora, depois que a gente já tinha Ah, você fez também já? Ah, Jenny, então me Fiz, conta essa experiência, que isso? Não, sim, eu fiz, mas eu fiz um curso de oratória antes, mas não na Vox, Tá. anterior à Vox. E o que ele falou, que sempre a gente está buscando conhecimentos técnicos. Então, eu também fiz faculdade, fiz MBA, tudo na minha área. Só que a nossa cabeça, eu falo por mim também, começa a se transformar quando você faz um curso de conhecimento de habilidades comportamentais, para você se conhecer. Então, no meu caso também, minha cabeça mudou muito depois que eu fiz um treinamento de habilidades técnicas. Sim. Não, e faz muito sentido. Eu Habilidades acho de desenvolvimento, exatamente. E em que momento, depois dessas experiências todas que vocês tiveram, se conheceram, vocês decidiram, queremos trazer uma Vox TU para Poços de Caldas? Como que foi esse, do pensamento até a abertura da franquia? Devido a essa mudança significativa que eu tive lá em 2017, eu virei um entusiasta da Vox, como é comum. Muitos dos alunos começam a recomendar e eu mandei vários dos meus amigos de WordPad para a Vox em Ribeirão. E aí eu comecei a ficar amigo, a ter um relacionamento com o Luiz e vendo essa expansão dele. Paralelo a isso, conheci a Jennifer, a gente começou a ter esse relacionamento, a gente ficou noivo, a gente se casa daqui a alguns dias. E eu viajava muito com as consultorias, que eu adoro, mas eu queria ter a oportunidade de ter uma base mais estável em algum lugar. Depois de ter alguns negócios, a gente acabou de desinvestir em um negócio no final do ano passado. A gente começou a pensar sobre algo que tivesse propósito para nós, que fizesse sentido. Não um negócio qualquer, não só pelo dinheiro, mas uma vida que a gente gostasse de ter e que, de fato, ajudasse as outras pessoas a se desenvolverem e a se transformarem. E pensando nas nossas opções, eu me lembrei da Vox, mandei umas mensagens para o Luiz, a gente conversou sobre isso e fazia muito sentido. E então, em setembro, no auge da pandemia, a gente decidiu fazer um investimento. Inauguramos em janeiro desse ano. Em janeiro, bem em janeiro. E como que tá essa experiência até o momento? Qual que é a avaliação até agora, né? Estamos em breve Quase aí um ano de Vox, quase um ano. Como que tá a perspectiva dentro dos alunos que vocês estão tendo nesse momento? E o desafio também de abrir um negócio na pandemia? Olha, as expectativas são as melhores, assim. O que deixa nos deixa mais feliz é essa transformação que o aluno realmente tem aqui na Vox. Uhum. Então, cada turma que a gente encerra, cada aula que o aluno faz e ele vê a evolução dele, a gente vê a evolução dele. Cada mentoria que a gente dá, hoje mesmo a gente deu uma mentoria para uma aluna e a gente foi ajudar ela a apresentar o TCC, ela passou, chegou aqui super feliz. Então, isso está sendo muito gratificante. Foram em torno de 100 vidas, 100 pessoas transformadas aqui na Vox de Poços de Caldas. E são muitas histórias já, apesar de não serem tantas pessoas, quando comparado ao montante total. Nós treinamos 2 Miss que foram concorrer a grandes concursos e foram mentoradas pela gente, tem grandes histórias para contar. A gente trabalhou com pessoas que tinham uma timidez extrema e que, com certeza, tem 2 vidas, uma antes e uma depois da Vox, porque ao conseguir lidar com isso e se empoderar e conseguir apresentar melhor suas ideias, ganhou autoestima, confiança, capacidade de construir resultado. Então, para cada uma dessas histórias que acontece, o sentimento é de gratidão. E
ao mesmo tempo, a sensação de que é só o começo. A gente trabalha no dia 1 todo dia para poder encontrar quais são as próximas histórias que vão fazer parte da nossa jornada na Vox Trio Poços. Ai, gente, muito bom. Fala. E você foi empreender na pandemia, né? Não é fácil, tem que ser muito experiente, persistente, dedicado, ainda mais que a gente abriu em janeiro pensando que as coisas iam se normalizar, mas veio uma segunda onda, a gente teve que fechar em março, né? Do meio de março até ficou um mês, né? Praticamente fechado. Então não foi fácil, mas os resultados é o que faz a gente ficar feliz e a gente se mover para buscar novas pessoas para se transformar aqui com a gente. E até falando, né, desses temas complementares, oratória tem que falar bastante, né, Lígia? Então vamos lá. Não, eu também acho. No mínimo aqui a gente tem que ter bastante papo. Fica a pauta aqui, ó. A pauta hoje ela tá aqui só de enfeitezinho para jogar aqui na roda. Vamos que vamos exercitar. Mas falando sobre o empreendedorismo também, né? Sobre ter empreendido em plena pandemia ou em qualquer outro momento, as pessoas romantizam demais a ideia de empreender. A gente vê uma geração que acha que é glamour. Mas o glamour que a gente vê de Shark Tank, de bilionários, ele pode ser que ele venha, mas depois de muito mais trabalho do que em qualquer ambiente como funcionário. Então, eu sempre que tenho oportunidade gosto de falar sobre isso. As pessoas que estão buscando empreender, tenham em mente que vai ser muito difícil antes de ficar fácil. Não é simples, dói bastante, sempre tem desafios novos, 5, 6 leões por dia. Então, empreender demanda muita paixão mesmo, paixão pelo negócio e gostar de trabalhar e de ver as coisas acontecerem, porque senão morre na praia. Eu acho um ótimo ponto, Pode falar. Não, é uma ideia que eu sempre gosto de trazer, porque não é bonito, sabe? Não é por glamour, é importante entender que vai ser difícil, que vai ser difícil durante muito tempo até ficar fácil. Quando você entende e assimila bem isso, você diminui a sua expectativa e aprende a trabalhar com consistência, e é isso que, na minha opinião, vai trazer resultado no longo prazo. Sim. Não, e até uma pergunta que eu quero fazer para vocês com relação a vocês como casal, como que vocês se complementam nas habilidades para a empresa? Porque uma coisa que eu ouço muito de quem empreende é que às vezes tem que faz parte da romantização de achar que quando eu empreender eu vou fazer aquilo que eu gosto. E pelo contrário, então você tem que fazer até muito mais coisas que não gosta do que quando você está numa CLT, numa empresa que tem isso, mas uma proporção menor do que no empreendedorismo. Então, eu queria que vocês me explicassem isso também. Tem que fazer tudo que não fizerem, né? Gostando ou não. Exatamente. Pode responder essa, gente. Pode responder, é um complemento. Não, então, assim, nós dois temos perfis diferentes, então, total, nós nos complementamos. O que eu gosto de fazer, ou minha maior habilidade, não é a dele. Então, em relação a isso, a gente consegue dividir super bem, né? Super. E tá tudo certo, assim. Eu acho que ele achou que ia ser difícil trabalhar comigo. Teve. Mas eu acho que não tá achando difícil. Eu tô vivo, por enquanto. Sobrevivendo. Ô Wesley, o casamento tá até confirmado. Pois é, tá vendo? Agora vai acontecer, não tem jeito. A gente casou primeiro do CNPJ, e depois agora vai casar no Vocês foram mais radicais, hein? Mais radicais. Nível hard. Mas é exatamente isso. A gente é bastante complementar, sim. As nossas cabeças se complementam. E eu acho que para a sociedade, em casal ou não, isso é importante. Fazer sociedade com alguém que é igual a você não tem soma de habilidades. No final, você soma 1 mais 1 e continua 1. No nosso caso, a gente soma 1 mais 1 e é mais de 2. Porque a Jennifer é extremamente organizada, tem uma habilidade financeira, tem é muito robusta tecnicamente, muito capaz de organizar. E eu acredito que, para mim, a inovação, a busca de novas oportunidades, organizar questões estratégicas, criar novas ideias. Então, essas coisas se complementam bastante aqui e tem dado bastante certo. E é
o casal começa a aprender um com o outro, né? A gente aprende a se respeitar no dia a dia, aprende a testar os limites e aí depois descobre qual que é esse limite. E isso é saudável. Eu acho que sempre que tiver vontade de fazer dar certo, o resto acontece. Mas tem que ter disposição e entender que aprender a separar, né? Isso que eu ia falar. Uma coisa é você não pode levar para casa também muito trabalho, né? Que senão você só vai ficar falando de trabalho. Isso é uma coisa que a gente tenta balancear muito, Aprendendo, né? Aprendendo, exatamente. Não é mais difícil, mas depois a gente vai levando, né? Sim. Eu acho que também a gente, por conta do casamento, tem muita coisa para resolver, então a gente está meio que misturando tudo, mas a gente já sentiu, né, qual que é o equilíbrio para a gente não levar tanto trabalho para casa. Legal. É sempre um aprendizado, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho, aprende como é que um ajuda o outro e com esse compromisso as coisas vão dando certo. Sim. Porque tem dia que eu não estou a fim de fazer alguma coisa e ela segura a bronca e vice-versa. Sem uma cobrança exagerada, sem... Não mesmo, né? Trabalhando para ser leve, sabe? Tem que ser gostoso, tem que ser uma jornada prazerosa, afinal, mais da metade do nosso tempo acordado a gente está aqui, então a gente tem que aprender a curtir. Ah, que legal, muito bom. Mas eu acho inspirador mesmo quebrar um pouco essa romantização do empreendedorismo. Outra dica para quem está aqui é sobre a escolher sócios que se complementem nas habilidades e não que dupliquem, porque aí, né, vai errar também tudo igual, né? Acerta igual, mas erra igual também. Então, acho que são dicas... Ou vai ter que arranjar uma pessoa das habilidades que faltam, né? Sim, exatamente. Não, e aí eu imagino que se já temos conflitos quando é todo mundo igual, quer dizer, quando já é diferente, tipo, porque cada um pensa de uma forma, se é muito parecido também, vai ser lasqueira, né? E aí você tem uma empresa no meio, né? Porque aí tá todo mundo pensando, não tem aquele contraponto, eu imagino, para as decisões de negócios. Então, acho que é uma dica importante aqui para quem está assistindo e tem uma cabeça no empreendedorismo. E a inteligência emocional também para tocar o negócio, né? Aprender e procurar sempre a boa vontade no outro, porque é muito fácil no dia a dia, com os problemas que acontecem, de começar a ter um excesso de julgamento e isso faz com que você comece a rotular o seu sócio ou que o seu sócio comece a te rotular e você cria uma indisposição ali que aquilo depois que construído não se resolve mais. Então, partir do pressuposto de que a pessoa está bem intencionada e sempre sentar para resolver, não levar problema, não acumular problema, sentar e falar, poxa, eu entendi assim, é isso mesmo que você quis dizer, será que não é diferente? E aí, essas conversas que são simples num primeiro momento, se você deixar acumular, vira uma bola de neve e aí o negócio desanda. Eu já vi isso acontecer várias vezes em sociedades, que às vezes a empresa está grande, a empresa está bem, mas faltou inteligência emocional nos sócios e isso impede que haja progresso. Sim, e a decisão de vocês terem escolhido franquia ajuda no suporte do dia a dia? Como que se isso também pesou quando vocês estavam decidindo qual negócio vocês iriam escolher? Ou não? Na verdade, no primeiro momento foi o propósito mesmo de transformar vidas. Independente se era franquia ou não. Mas depois, com certeza, a franquia ajuda bastante no suporte. Hoje a gente vê como indispensável, é um negócio muito, muito cheio de nuances, por ser, ao mesmo tempo que é um oceano azul, cheio de oportunidades, existe um caminho que é muito difícil de ser trilhado. E quando nós investimos na franquia, esse caminho ele vem um pouquinho mais... É um pouquinho mais de placa, né? Um pouquinho mais sinalizado. A gente aprendeu mais ou menos por onde ir. A gente ainda está descobrindo, a gente sabe que é uma franquia nova, mas que construiu um método impressionante, que encanta todo mundo que conhece. Isso é muito legal. Então, esse produto, se nós quiséssemos construir, se conseguíssemos, demoraria vários anos. Isso combinado com um formato comercial inteligente, com uma estrutura de marketing global, assim, nacional, muito interessante. Então, esse know-how vindo junto, com certeza ajuda. E, principalmente, agora falando como dica para quem estiver nos assistindo, principalmente quando você não vem do mundo dos negócios. Aí eu super recomendo uma franquia, porque os processos estão mais prontos. Nós tínhamos alguma experiência com gestão,
Mas quem não tem experiência com gestão e precisa investir, a franquia ela pode sim trazer alguns conceitos que simplificam. É claro que isso vem acompanhado de um custo. Mas se você não estiver confortável, acha alguma boa franquia, uma franquia validada, que seja séria e talvez faça mais sentido do que tentar construir tudo do zero. Mas é sempre uma decisão muito individual e depende de qual marca você estiver buscando. No nosso caso foi mais pelo propósito. Também, né? No nosso caso foi mais pelo propósito. Não, é saber o que tá procurando, né? Uma vez que você define exatamente o target, é o propósito, aí você já vai mexer, vai começar a fazer filtros, né? Senão também tem gente que só quer empreender por empreender, fica meio difícil não colocar os valores na frente, aí vai embananando tudo depois também, né? Perfeito, é isso aí. Boa. A partir dos valores fica mais fácil escolher em qual nicho quer atuar. Porque, por exemplo, a pessoa fala, não gosta de acordar cedo, aí apareceu a oportunidade de comprar uma padaria. Ela vai e compra a padaria porque estava barato. Não casou com os valores, não vai funcionar. Ótimo ponto, muito bom, muito bom. E aí, uma pergunta, e aí agora um comentário sobre a parte ainda voltando para o curso, porque surgiram umas dúvidas aqui para mim também, para quem está assistindo, que eu acho que é legal de entender. A gente falou acho que é legal vocês repassarem um pouco do repertório de produtos que a Vox oferece, que não é só o curso dos 10 meses, né? Então, o que mais que vocês oferecem que eu acho que é legal para quem se interessou, mas, putz, não tenho 10 meses, ou não quero colocar tanto investimento. Então, o que vocês oferecem hoje dentro desse pacote de ofertas para a Oratória? É o Academy, esse de 10 meses, ele chama Academy, justamente por aquilo que eu falei, né? Comparar uma academia, né? Sim. Depois desse tem um Master, que é de 40 horas. Tem o Intensivox, que é de um final de semana, 16 horas também, seguidas, né? Um final de sábado e domingo. E tem o Vox Time, que são horas que a gente vende. Então, por exemplo, essa aluna que eu citei, que veio treinar com a gente o TCC dela, ela comprou um pacote de horas para especificamente se preparar para a apresentação do TCC. Então, são temas mais específicos. As Misses, né, que ele comentou que a gente teve duas Miss, né? Miss Minas Gerais e Miss... Sul Mineiro. Não, Miss Poços de Caldas e Miss Minas Gerais. E aí, elas contrataram também um pacote de aula para se preparar para o discurso do Miss Minas Gerais, Miss Brasil. Tá? Então, a gente tem esse também, que aí a gente vende horas e, dependendo da hora, a gente faz um pacote ali. Essas mentorias são muito legais, porque é a oportunidade de tratar de maneira individualizada as suas questões. Você tem algum projeto vindo, preciso fazer uma apresentação do projeto na empresa e não consigo, eu travo. Vamos tratar isso especificamente? Aí na primeira mentoria a gente faz um diagnóstico de 9 aspectos da comunicação. A partir dali traça um plano de ação para garantir que você resolva o que de fato dói, no seu caso específico. E aí aquilo vai garantindo que você aprenda, treina, suba no palco, aí a gente filma, você se vê falando, identifica junto com o mentor quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos e a partir daí você sobe de novo e vai corrigindo. E aí você fica pronto e se sente confortável. Essa é a mentoria. É o Vox Time, né? O Vox Time. O intensivo de final de semana são 16 horas. É um intensivo de oratória de fato para você lapidar alguma questão do seu conhecimento. Você não está buscando, talvez não seja uma solução definitiva, como eu te falei. Você vai aprender algumas técnicas e vai precisar de muita disciplina no dia a dia para treinar essas técnicas e internalizar. São, por exemplo, a gente teve várias, já estamos indo para a 6ª turma, né, desse Intensivox. Então, por exemplo, são pessoas que, um exemplo, uma menina ela ia gravar um curso para disponibilizar no Hotmart e ela precisava se preparar que ela já ia gravar no mês seguinte. Então, é uma coisa mais rápida que ela precisa para se transformar. Então, são pontuais também, casos pontuais. Nós somos muito honestos em falar, olha, ajuda, mas não é a solução definitiva, ele não transforma. 16 horas é legal, as pessoas saem daqui radiantes. Nós tivemos esse final de semana, foi sensacional. Boa. Tinha pessoas de Limeira, da região toda, de Andradas, de Botelhos. E aí as pessoas saem maravilhadas e é muito legal. Mas é muito importante que ao sair elas se comprometam em treinar aquelas técnicas e manter aquilo acontecendo durante algumas semanas
para internalizar, virar hábito e aí sim fazer parte do comportamento delas. E assim, é legal falar que a gente, no Intensivox também, a gente atende muita gente da região. Sim, Que tem que também. ficar mais longe, que não vai conseguir vir para cá toda semana, né? Mas ele é um cartão de visita, é uma forma de conhecer técnicas que vão te ajudar no dia a dia. E aí é muito comum que as pessoas que fazem o intensivo falam, gente, eu quero fazer o Academy porque brilha o olho, sabe? É muito legal porque os cursos se complementam. E o Master nós ainda não fizemos aqui em Poços de Caldas, acabou que não foi um produto que nós conseguimos priorizar. Os outros. Foi o que eu fiz lá em Ribeirão Preto. É uma imersão onde você para a sua vida por uma semana e fala, vamos resolver o problema da comunicação. Então o Academy é compactado de 120 para 40 horas intensivas, onde você vai ter uma overdose de ferramentas e vai praticar. Em uma semana, você vai subir no palco entre 35 e 45 vezes. Ô, louco! Você vai quase todos os dias, e vai percebendo a sua evolução. E vai sendo mentorado em uma turma de 10 a 15 pessoas. As pessoas começam a receber feedback individual e você percebe a transformação absurda em 5 dias. Esse é o curso Master, focado em pessoas que querem uma transformação e querem que isso aconteça rápido. E tem a disponibilidade de tempo, né? Porque... sei lá, pega umas férias e vai dar um gás na comunicação, né? Muito legal, gente. Eu fiquei bem surpresa. Enfim, gente, conheci Vox há pouco tempo, conheci os meninos. Ainda vamos fechar algum, hein, gente? Ainda vou pegar algum produto aí para contar depois como testemunha da ferramenta. Você vai adorar. Mas muito legal. Bom, agora o que eu vou fazer? A gente tem algumas pessoas assistindo a gente vai dar um sorriso para o pessoal dar um print. A gente tem um registro do nosso bate-papo para não ficar nada zoado. Então, quem tá aqui, gente, por favor, faça aí um print nosso que a gente vai dar aquele sorriso para registrar. Vai, 1, 2, 3 e... Aí... Se deu certo, tá? Vamos receber daqui a pouco algum print. Um de nós vai receber print aqui da Vibe. Ó, eu abri aqui agora os comentários para quem quiser trazer comentários, perguntas ou apenas mandar um abraço para os nossos convidados, para a gente já ir pro finalzinho da entrevista, porque vocês sabem, né, gente? O tempo voa quando a gente se diverte, já foram 52 minutos que a gente está trocando ideia. Eu e Jenny desde o início, né? Wesley chegando aí. Eu estou uns 42. Uns 42 aproximadamente. Bom, e aí o que eu quero só colocar aqui, se vocês têm mais exemplos, porque eu acho muito bacana trazer os depoimentos. Já comentaram da Miss, comentaram da pessoa do TCC. Se vocês têm mais alguns outros exemplos para vocês trazerem aqui, porque eu acho que é sempre inspirador saber disso. Ó, já tem gente falando, a Vox é sensacional. Assistindo a gente aí, hein? Olha, o Carjão, os alunos que estiveram com a gente esse final de semana, ele fez um intensivo, veio lá de Jacutinga. E valeu a pena, Carjão? Carjão, conta aí pra gente, dá seu depoimento aí pra gente ter ao vivo. A Ana, maravilhosa. Carol também foi nossa aluna, Ana Carolina, falou que super recomenda. A Ana fez curso agora, né, que ela é empreendedora também, tá falando numa tonalidade lá no café que, meu Deus, né, tenho certeza que teve técnicas da Vox Tio. Que legal, que legal. Muito. Nós tivemos vários casos, assim, bastante interessantes. Olha lá, o Carjão falou, valeu muito. Cada minuto. Teve um caso que chamou bastante atenção, eu acho que na primeira ou segunda turma do intensivo, tinha uma advogada, eu vou preservar o nome dela aqui, mas é uma advogada bastante conhecida aqui da região, de uma família tradicional de advogados, de Poços. E ela era extremamente tímida e extremamente competente. Ela era muito boa advogada, mas a gente só descobriu isso no segundo dia, porque no primeiro dia ela era toda acanhada, toda tímida. A linguagem corporal dela sempre de cabeça muito entusiasmada, sabe? Muito tímida mesmo. E aí, passando por uma transformação no curso de final de semana. E aí, no segundo dia, a gente descobriu que ela era uma super leitora, que tinha uma cultura absurda. A Carol lembra dela. Fez o curso na turma da Carol. E aí, a gente descobriu um trauma, uma dor muito forte, que ela falou, olha, eu tenho escritório, tenho as funcionárias, as advogadas, eu preparo todo mundo, mas eu nunca fiz uma sustentação oral, que é o momento em que o advogado brilha, quando ele vai para o júri.
eu preparo as pessoas para irem por mim, porque eu não tinha essa coragem e essa disposição. E aí, a partir dali, ela decidiu que ela percebeu que era capaz e que arrebentava. Ela fez super apresentações, 3 vezes que ela subiu no palco, todo mundo aplaudiu, ela contou sobre exemplos de livro, trouxe uma cultura muito rica. E tudo isso só é possível se você decidir se comunicar. Então, ela é um grande exemplo de que, às vezes, as pessoas são brilhantes, são geniais, mas elas não conseguem comunicar aquilo porque não estão preparadas. Então, quando você resolve abrir essa caixinha da comunicação, faz toda a diferença. Que demais, ótimo depoimento. Depois, Wesley, conversa com ela, se ela aceita vir dar um depoimento, eu posso entrevistá-la, né? Já que ela agora está mais aberta, de repente pode ser um bate-papo legal. Legal. É super gente boa. Depois eu vou mandar uma mensagem para ela e comentar sobre. Porque eu acho que é muito legal. Quando a gente fala eu tô vendo que a Vox, ela é quase uma Vox terapia também, né? Porque o módulo é tão intensivo. Eu gostei desse termo. Aí, ó, viu? Eu acho que vocês podiam fazer até algum capítulo aí no Instagram, ô Jenny, de Vox terapia, trazendo alguma diquinha. Porque vamos fazer uma parceria com o psicólogo aí, vamos fazer isso acontecer. Eu acho, porque assim, quando a gente fala de comunicação e até a gente começou a entrevista, o Wesley comentando sobre o medo. Então, eu até vou repetir aqui para quem chegou aqui mais para o final, que eu vou divulgar daqui a pouco o resultado da enquete que eu fiz. Mas que 46% das pessoas que responderam a enquete dizem que passa longe de falar em público. 29% tem mais medo de falar em público do que de aranha. 57% não se surpreende que o medo de falar em público está no ranking, na posição número 1 no ranking de medos que os brasileiros têm. E quase 90% gostaria de falar melhor em público. E quando vocês trouxeram que o tema ele é muito mais sobre falhar em público do que falar em público, e a gente vai para vulnerabilidade, autoconfiança, é exatamente o que vocês falaram, muito menos técnica e às vezes muito mais a parte de autoconhecimento. Por isso que eu aconselhei um Vox Terapia, né? Que é praticamente uma parte do módulo que vocês trazem na escola. A ideia é justamente essa. Esse, na minha opinião, é um dos grandes diferenciais. É entender que as pessoas precisam trabalhar também a questão emocional para se prepararem e começarem a acreditar mais em si. Porque o medo, o grande empecilho para falar em público, é o medo do julgamento. E quando você fica confortável com você mesmo, quando sua autoestima está elevada e você tem convicção de que vai dar certo, é metade do caminho para ser um bom comunicador. Sim, com e certeza. Essas 43% aí que falaram que tem medo de falar, fala para elas mandarem uma mensagem, a gente vai dar uma mentoria gratuita para resolver esse problema. Que isso? Não, vamos fazer diferente. Vocês vão gravar um vídeo aqui depois, vocês me marcam, que aí eu reposto. Vocês falam assim, ó, pessoal do IGS, que aí eu coloco lá. A gente faz dessa forma, porque para não parecer que eu tô inventando, né? Desde que a Vox veio para a Poços de Caldas, está proibido ter medo de falar em público aqui. O nosso negócio é garantir que ninguém mais em Poços tenha medo de falar em público. Exatamente. E deixa eu só fazer um comentário que, assim, eu, durante muito tempo, acho que me ajudou a falar em público, é que eu cantei muito tempo, ainda canto na missa, né? Então, cantar em público também é assim. E aí teve uma vez, gente, para quem, enfim, quem não é católico, a gente tem uma parte da missa que você vai lá cantar o salmo, né? Que é uma das partes lá do rito. E aí, gente, fui cantar, cheguei lá, eu não lembrava. Tava assim, e aí eu comecei a cantar um negócio assim, nada a ver. E aí o padre que canta, passei em frente dele para voltar ele. O que aconteceu? E teve uma outra vez em São Paulo, que a gente foi cantar uma música no final, me deu um branco, mais um branco. Eu não consegui, eu comecei a cantar, me deu um branco. Aí até o padre virou, vamos começar de novo? Porque eu não conseguia. E assim, faz parte, continuo depois cantando, vida que segue. Mas dependendo do estágio que isso acontece na vida de alguém, aqui eu tô dando exemplo de canto, pode ser, enfim, palestra, apresentação. E eu acho que devem ter, que traumatiza e a pessoa não fala mais, né? Então, saber também que enfrentar o medo de falhar não significa que você nunca vai falhar. Pelo contrário. Sim. Saber lidar com isso. Então, eu acho que por isso... E existem técnicas que ajudam, inclusive, nisso, né? Você aprender a lidar com uma situação imprevista. A gente treina bastante para poder... Os imprevistos vão acontecer e tá tudo bem. Tem gente que cai do palco e conta uma piada. Vai fazer o quê? Já caiu. Meu chefe já caiu do palco numa apresentação. Ele não tá aqui. Vou falar que ele tava numa apresentação. A gente tava em marketing, em venda. Eu tava em vendas na época. Ele no palco apresentando o lançamento de um produto.
De repente, ele caiu para trás do palco. Aí ele voltou assim, aí já era, né? Porque assim, era a única coisa que se falava. E aí ele tem que trazer alguma coisa. Se ele está preparado, ele sobe e fala, pessoal, eu caí aqui, mas não é o que vai acontecer com a empresa de vocês, tá? Se vocês não tiverem marketing, e aí o pessoal dá risada, engaja e vira uma ferramenta de retenção de atenção. É bom, é positivo, se você souber lidar. Qualquer coisa é positiva, se você tiver confiança e preparo. Muito bom, excelente. Ai, gente, muito legal. Dá pra gente ficar assim, falando até amanhã aqui, né? Sobre exemplos de transformação e sobre os micos. Mas vamos falar mais um pouquinho. Tem mais algum outro mico que vocês lembram aí? Ou da experiência de vocês? Porque eu acho que é legal, porque também as pessoas acham que a gente fala... Ah, eu tô aqui falando, a entrevistadora, aí tem eles são os empreendedores, os donos. Também é fácil para eles, né, para falar. E não é, né? Eu, pelo menos, quando vou fazer aqui uma entrevista, quando eu vou para uma apresentação, eu também fico super tensa. Vou fazer uma apresentação para um tanto de gente, tem treinamento por trás. Então, eu acho que é importante as pessoas saberem que foi exatamente o que o Wesley falou. Não é dom, óbvio, você pode ter já uma facilidade, uma abertura, mas é treinável também. É prática e preparo, né? É igual um professor quando vai dar aula, ele tem que preparar a aula. É a mesma coisa quando alguém vai fazer uma apresentação, ele tem que preparar a apresentação. Claro que tem situações que você tem técnicas de improviso, né? Para você, quando é pego de surpresa, é convidado a falar, mas sempre traz uma preparação. Sim, concordo. Várias, né? Várias situações. Ninguém é perfeito em comunicação, então eu sempre tive um problema com o microfone. Então, eu tenho alguma naturalidade para falar, falo até mais ou menos bem, mas eu tenho até hoje, eu confesso que eu não sei administrar bem o microfone. Então, se me entregam, às vezes fica longe demais, às vezes fica perto demais, e aí fica explodindo, ninguém entende nada. Uma vez eu fiz uma super apresentação de 2 minutos no meu pitch, falei tudo certinho, fiquei muito satisfeito. No evento de empreendedorismo, vendendo um negócio muito legal, saí, arrebentei, né? Pensei assim, aí todo mundo, pô, não entendi o que você falou, não, estava muito perto do microfone, estourou tudo. Mentira. Aí, essa foi uma situação que eu falei, eu nunca mais vou conseguir falar 2 minutos tão bonitinho, com a estrutura perfeita. Eu errei numa técnica, que era o uso do microfone. E tá tudo bem, o negócio é, eu quero uma outra oportunidade. E aí, me dispor a ir melhorando todo dia. Eu acho que tem uma palavra que eu gosto muito, que é Kaizen. Kaizen, quem não conhece, eu trabalhei bastante com isso. Engenheiro. Engenheiro. Mas para mim é filosofia de vida. Kaizen significa melhorar um pouquinho todo dia. Sim. Que é do japonês, né? Mas deixa para lá a tradução. O negócio é, se eu não fiz perfeito, tá tudo bem, porque eu já sabia que dava para melhorar amanhã. E sempre ter isso como filosofia de vida. Eu estou ansioso para não fazer perfeito, porque isso garante que eu esteja melhorando e a nossa vida consiste nisso, em progresso. Muito bom. Adorei, gente. Muito bom, gente. Bate-papo. Adorei a conversa. E agora, quero que vocês deixem uma mensagem final. Tudo bem que o Wesley já falou aí do Kaizen, mas então vou dar a palavra para a Jennifer trazer uma mensagem final aí para o pessoal que está assistindo. Se vocês querem transformar sua vida através da comunicação, a Vox Poços de Caldas está aqui de portas abertas para te receber. Podem vir aqui tomar um café, que a gente vai fazer um bate-papo, entender qual que é a sua dificuldade, entender a sua necessidade, ver qual produto que se encaixa melhor no seu perfil, que a gente tem essa sensibilidade, e para você se tornar nosso aluno. Ainda dá tempo de se tornar o aluno, porque o ano que vem o preço vai subir. Então, venha esse ano para garantir o preço desse ano, para estudar o ano que vem. Muito bom. Para o ano que vem, não, pessoal. Já toma a decisão e começa a transformação hoje. Isso aí, muito bom. Gente, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo empreendedorismo, né? Pela Vox2, de trazer, da coragem de empreender no meio da pandemia, porque eu acho que é exatamente isso. Não está na pandemia, mas continuam outros desafios. Se a gente olhar líderes e grandes empresários, tudo que a gente tem no passado, são pessoas também que sabem enfrentar riscos. Então, quero parabenizá-los pela escola. E aí, para quem chegou agora, vai rolar aqui a mentoria. Para quem tem medo de falar em público, o Wesley falou aqui, ó, ao vivo, tá gravado aqui.
Mamento que Vamos você gravar. fala de novo qual que é a promoção? É proibido ter medo de falar em público em Poços de Caldas. A gente está aqui para resolver isso. Então, quem tem medo de falar em público, manda um direct lá na Vox que a gente vai ajudar. No Vox to Poços de Caldas, nosso Instagram. Muito bom. Mas grava aí, eu quero um story depois, né, Wesley? Você grava aí que eu vou divulgar lá no... Na hora que eu divulgar a mensagem do medo, já vai ter logo em seguida a solução. Deixa comigo. Muito bom, gente. Obrigada, muito Obrigada. e boa sorte. Foi Obrigado, muito bom Lígia. passar essa hora com você. Adorei também. Um beijo, gente. Conversa Tchau, super. tchau. Obrigado.